pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a ascensão de regimes totalitários na Europa no período ali entre guerras, né? Principalmente nazismo e fascismo. Bom, é importante que a gente tenha um olhar criterioso sobre esse assunto para não cair no erro de anacronismo, que é você analisar fatores históricos com conceitos somente modernos, né? A gente precisa olhar os fatores históricos com o olhar dos conceitos históricos também. Então, a gente sabe que por conta aí da crise de 29 e tudo mais, por conta do desfecho da Primeira Guerra Mundial, dos motivos da Primeira Guerra Mundial, a população mundial começou a ter um olhar de descrédito em relação às democracias liberais, em relação ao livre mercado, em relação a todos esses conceitos aí que nós aprendemos. Onde essa repulsa aconteceu de forma mais forte, ficaram com as barreiras abertas para a ascensão de regimes totalitários, né? Então a gente tem ali na França Benito Mussolini, que era membro de um grupo revolucionário armado de esquerda. Porém, ele acabou sendo expulso do Partido Socialista italiano por querer implantar a sua forma de pensamento de uma forma mais violenta do que o partido enxergava como necessário. Então nós passamos a ter então aí Mussolini começando a desenvolver o seu próprio pensamento em relação a como deveria ser guiada a Itália. Então, por ter sido expulso do Partido Socialista, ele começa a tecer uma série de críticas a esse partido em seu jornal, e ele funda o que é conhecido como Fasci di Combattimento, que é grupo de combate, que no caso seria um grupo de pessoas que pensavam baseados aí nas suas ideias, que nós vamos conhecer aí como fascismo. Bom, o fascismo vem da palavra fascio, que era um instrumento usado na Roma antiga, que era basicamente um fecho de pedaços de madeira com a cabeça de um machado, tá? Isso era antigamente usado como instrumento de mostra de força pelos homens da lei, mas também poderia ser considerado um instrumento que mostrava a união e a força através dessa união, onde se um feixe de madeira era fraco, sozinho, ele unido pelos outros ali mostrava força, mostrava poderio em relação aos seus inimigos. Então nós vemos agora Benito Mussolini que começa a organizar em torno de si todo o movimento de busca pelo poder, um movimento revolucionário para tomar o poder na Itália, porque ele entendia que o movimento socialista internacionalista queria expandir a fronteira da Revolução Socialista para os outros países do mundo. Só que percebeu-se que durante a Primeira Guerra Mundial, os proletários, ao invés de se unirem, ignorando as barreiras nacionais, e se unirem contra os burgueses, na verdade, ali nós temos a presença dos proletários como grandes incentivadores da Primeira Guerra Mundial. Então aquela ideia de proletários do mundo univos cai por terra, e por conta disso Mussolini enxerga então a possibilidade de fazer, em vez de uma revolução de proletários, uma revolução de estados proletários. Então nós temos então a ascensão de um regime totalitário, que é um regime em que existe apenas um grupo político, existe apenas um partido, que controla todos os dissidentes, controla a mídia, controla a educação, controla o ensino, controla os ministérios, fazendo com que só a sua ideia vigore ali em seu território. Isso é diferente do governo autoritário, que embora também seja um Estado coercitivo, não chega ao extremo que é um Estado totalitário. Então acontece que Benito Mussolini, capitalizando em cima aí do medo dos burgueses contra o comunismo, que era até uma vertente que ele participava até ter sido expulso, ele começa a receber vultuosas somas em dinheiro para ajudar a proteger a nação desse grupo. Então ele começa a organizar toda uma estrutura, é eleito para o Senado na Itália, até que nas suas próximas eleições ele consegue maioria no Senado. E aquele faixa de combatimento
torna-se o que nós conhecemos como Partido Nacional Fascista. Então, em 1922, uma milícia armada, grupo de mais ou menos 50 mil homens, organizados ali em torno dessa ideia fascista, promovem o que ficou conhecido como Marcha sobre Roma, em que 50 mil homens de camisas pretas marcham em direção a Roma para tomar o poder ali do governo federal. Então, em 1924, Mussolini, como representante máximo do Partido Fascista, que passou a ter maioria no Senado, é convidado aí, então, para ser o Duce, né? Que é o que nós conhecemos como autoridade máxima na Itália. Então, a partir daí, nós temos a ascensão do fascismo na Itália, que passa a ser um Estado totalitário, dominado por Benito Mussolini e por todos os seus ideais aí, revolucionários que nós conhecemos e vimos as consequências aí durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente. E aí nós temos também, né, a situação do nazismo na Alemanha. Bom, com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós temos que é instituída a República de Weimar. Essa república é uma república parlamentarista liberal. E ali nos primeiros anos de sua instituição existe um período de bastante tribulação por conta das sucessivas tentativas de instauração de uma república socialista. Então a Alemanha passa ali por um certo momento de tribulação por conta dessas tentativas, né, de tomada de poder pelos grupos socialistas. Então, além disso, além de todas essas disputas, então a gente também tem a ascensão do que nós conhecemos como Partido Nacional Socialista Alemão, que tem a corruptela, né, nazi, né, de nazismo, que é nacional socialista. Esse partido liderado por Hitler aí, então, é um partido que buscava, primeiro nessa primeira etapa da Alemanha, buscou o poder através de uma revolução, mas ao longo do tempo foi mudando a sua tática e também era um partido que via que os judeus ligados aí ao movimento capitalista, né, às sociedades capitalistas, eram grandes culpados aí pela derrocada econômica e derrocada política da Alemanha. Então já existia um sentimento anti-judeus ali, né, nesse nascente partido. De qualquer forma, a gente tem também a questão do ideal do purismo germânico, do purismo da raça ariana, né, como a gente já ouviu diversas vezes em diversos lugares. Embora Hitler fosse austríaco, né, ele nasceu do Império Austro-Húngaro em 1889, Hitler era parte do povo germânico, da raça germânica, né, que estava presente na Alemanha, estava presente no Império Austro-Húngaro, presente em outras regiões também, e fazia com que eles tivessem esse ideal de raça pura, um ideal de que era uma raça superior e por isso deveria controlar as outras raças, e tinha um ideal de expansionismo também, por conta de ter locais que pudessem servir como terra para essa raça superior. Então essa primeira parte da República de Weimar, Hitler era até preso por conta de tentativa de revolução, né? Já a partir de uma segunda fase ali, mais ou menos de 1923 até 1929, a gente tem um equilíbrio na Alemanha por conta da aproximação aí com os capitalistas americanos, né? O investimento do dinheiro americano aí na recuperação da Alemanha, que estava passando por um desastre econômico oriundo da Primeira Guerra Mundial. E o problema é que a Alemanha passou a ficar atrelada, né, à economia americana, e com o crash da Bolsa de Valores, com a quebra da Bolsa de Valores, a Alemanha entra aí numa nova etapa de corrupção econômica, de quebra econômica, né? Corrupção no sentido de quebra, né? de deterioração. E o antigo governo social-democrata é visto como responsável aí por essa quebra também, por essa situação que a Alemanha está vivendo. Então, Hitler já havia sido eleito aí para participar do Reichstag, que é o parlamento alemão, e por conta de todas essas situações no parlamento, ele consegue maior poder ali no parlamento alemão e consegue com que, por conta de uma tentativa de ateamento de fogo no parlamento,
o presidente do país desse mais poder, mais autoridade ao parlamento para que pudesse ser mais enfático nas suas posturas contra os revolucionários. Então acontece que, a partir de toda essa crise no parlamento, os nazistas conseguem colocar Hitler em 1933 como o chanceler alemão, ou seja, o representante máximo ali do parlamento, né? Então o governo ali da Alemanha era feito pelo presidente e pelo chanceler, o presidente Hindenburg e o chanceler Hitler, Adolf Hitler. O problema é que em 1934 o presidente morre e, em vez de serem convocadas novas eleições, nós temos que Hitler acumula o poder de presidente e chanceler, passando a se tornar o Führer, o líder máximo alemão. Então, a partir desse momento, nós começamos a ver na Alemanha o surgimento do Terceiro Reich. O Segundo Reich foi a partir da unificação da Alemanha, com Otto von Bismarck ali até a Primeira Guerra Mundial, né? Nós temos aí um período curto de tempo da República de Weimar, 1919 até 1933, e a partir de 1933 até ali a Segunda Guerra Mundial nós temos o Terceiro Reich, sob a liderança de Adolf Hitler. Então ele institui aí primeiro os guetos, né? Ele começa a perseguir aí os judeus, começa a perseguir ciganos, homossexuais e outros grupos que se opunham ao seu governo, que ele tinha como inimigos. E depois disso, né, poloneses também, né, raças aí para ele consideradas inferiores. Até que um tempo depois ele institui o primeiro campo de concentração, em Dachau, e nós começamos a ver aí a ascensão de um governo totalitário baseado em uma política de raça, uma política nazista, tomar conta da Alemanha. Ele começa a investir maciçamente em produção militar, em produção econômica, muito mais do que era permitido pelos outros países da Europa, né? A Alemanha tinha sofrido uma série de embargos, uma série de limitações para sua produção militar. Hitler não obedece a essas limitações, e nenhum país aí da Europa tem coragem de se opor a essa ascensão, com medo de ter que provocar uma nova guerra, uma nova situação que foi tão triste para a Europa e para o mundo todo. Até um episódio engraçado, né, porque o primeiro-ministro Chamberlain, na época, ele se encontra com Hitler e consegue a assinatura de Hitler de um tratado de não agressão. E ele dizia que aquele papel assinado, aquele tratado, era garantia de paz para o tempo, para o nosso tempo, para o tempo deles, né? Então ele acreditava que a assinatura de Hitler significaria alguma coisa, significaria que não haveria guerra. Nós temos aí então que Churchill, que depois vem a ser o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, diz que entre a desonra e a guerra, tu escolheste a desonra e terás a guerra. No sentido de que Chamberlain aceita negociar com um psicopata, Chamberlain aceita negociar com um homem que não deve ser respeitado, e por conta disso ele se desonra, e mesmo assim não consegue evitar uma guerra que inevitavelmente iria acontecer. Embora também aí Hitler, ele por outro lado, assinou um tratado escondido com a União Soviética, o Pacto Ribbentrop-Molotov, e segundo esse pacto, a Alemanha nazista e a União Soviética dividiriam aí os territórios de países como Finlândia, Polônia e algumas outras regiões ali entre as duas nações. Aliás, foi até o que deu início aí à Segunda Guerra Mundial, a invasão da Alemanha à Polônia, né? Que também tinha certa aliança com a Itália fascista de Benito Mussolini. Então nós temos aí a ascensão de regimes totalitários na Europa, que vão ser a receita aí, né, que vão ser o primeiro passo para a Segunda Guerra Mundial. Bom, essa aula foi uma aula bem introdutória ao que foi o nazismo, ao que foi o fascismo. A gente teria muita coisa para falar ainda sobre esse assunto. Eu espero que tenham entendido, que tenham gostado. E na próxima aula a gente dá continuidade aí com o início da Segunda Guerra Mundial e com o desenvolvimento aí de todos esses pontos que foram colocados durante a aula. Tá certo? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.